Mas, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Mas nesse dia, quero deixar aqui uma palavra do Senhor para a nossa meditação nesse dia. Está lá em Josué capítulo 14, versículo de 6 em diante, que diz assim: Então os filhos de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefté, quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barné, referente a mim e a ti. E eu era da idade de 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barné a reconhecer a terra. E eu lhe dei referência do negócio, como o tinha em meu coração. Mas meus irmãos, os que tinham subido comigo, minguaram o coração do povo, mas eu o perseverei seguindo ao Senhor meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: A terra que pisou o teu pé será para ti, e para os teus filhos em herança perpétua, porquanto cumpriste seguindo ao Senhor meu Deus. Agora, portanto, o Senhor me tem feito viver como ele disse. Estes 45 anos do tempo que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e agora eis que sou de 85 anos, e até hoje estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou. Qual era então minha força? Tal é agora, tanto para a guerra, tanto para sair e para entrar. Me dê, pois, agora este monte, do qual falou o Senhor aquele dia, porque tu ouviste naquele dia que os anaquins estão ali, em grandes e fortes cidades. Certamente o Senhor será comigo, e os expulsarei, como o Senhor disse. Então, assim, aqui a gente vê uma palavra de um líder. Então, um líder que estava à frente, né, de uma batalha. E Calebe e Josué foram os dois espias, né, que entraram, né, em Canaã. Ele mais os outros foram 12 espias, mas 10 espias enfraqueceram o povo, né, botaram medo no povo. E Josué e Calebe, a Bíblia nos prova isso, que eles foram os Moisés, Calebe e Josué foram que chegaram até o final. Depois disso aqui, Moisés já tinha morrido, então Josué era o líder de Israel e Calebe, aquele é o seu braço direito. E interessante que Calebe aqui, ele mostra uma fé tão grande que ele fala com Josué: hoje eu estou com 85 anos, 40 anos atrás Deus me falou, Deus nos falou que nós iríamos possuir essa terra, a terra prometida, a terra de Canaã. E a fé desse homem, ele nos mostra que por mais que o tempo passe, por mais que as coisas não vão sair do nosso jeito, mas nós temos que ter fé, porque Deus ele tem uma palavra para nós. E Calebe ele tinha essa palavra, ele tinha a terra prometida para chegar. E por causa da fé daqueles dois homens, que eles não se desviaram para lado nenhum, eles mantiveram ali a força em Deus, a fé em Deus, eles entraram ali na terra prometida. E interessante que mais à frente, eu não li aqui, mas Calebe, aqui a gente leu que Calebe pede aquele monte. Aquele monte ali, a Bíblia vai nos relatar que era um monte chamado Kiriat Arba, que quer dizer a terra dos gigantes. Ali tinha gigante, a Bíblia mais à frente vai dizer, lá no capítulo 15, que Calebe ele expulsa esse gigante. Mas o interessante dessa história é que Calebe, ele quis um lugar que ninguém queria. Ele quis um lugar que para nós hoje, espiritualmente falando, monte de gigante, a montanha dos gigantes, né? Kiriat Arba, para nós hoje pode significar o quê? Muito problema, muita tribulação. Kiriat Arba hoje, para nós pode ser o quê? Um lugar de medo, um lugar que ninguém quer possuir, ninguém quer entrar. Quem quer entrar num lugar de problema? Ninguém quer. Mas Calebe é que mostra o quê? Que se a gente tem fé em Deus, se a gente tem foco numa palavra que Deus liberou para a nossa vida, nós podemos seguir até o final. A Bíblia mais à frente lá vai dizer, quando quiser ler mais à frente, lá mais à frente, capítulo 15, assim vai por diante, vai dizer que Kiriat Arba, ela se torna, que o nome até hoje é Hebron, quer dizer, hoje era um monte, né? Kiriat Arba era um monte de gigante, um monte de problema, né? Agora se chama Hebron. Hebron quer dizer o que? União, associação, lugar de paz.
Então aquilo que para nós hoje parece ser o problema, Deus ele faz para que se torne para a gente que é oportunidade. Quando a gente vê uma montanha de problema, quando a gente vê uma montanha de gigante, talvez aquilo não é para nos amedrontar. Talvez aquilo ali é Deus criando para nós uma oportunidade de poder lá na frente o nome de Deus ser glorificado através da nossa vida. Por exemplo, nós temos falando de gigante, temos que Davi ali, Golias, ele foi uma oportunidade de Davi mostrar o poder que Deus tinha através da vida dele. Então, quando nós dizemos sim para Deus, os problemas eles se tornam oportunidade. O problema não é para nos matar. Os problemas não é para nos derrotar. Na verdade, os problemas que Deus coloca, Ele permite em nossas vidas, Ele é para nos dar oportunidade de crescimento, oportunidade de amadurecimento, oportunidade de podermos chegar mais perto de Deus. Então não veja hoje as lutas que você passa, as situações que você tem enfrentado como um problema. Veja isso como o quê? Como oportunidade que Deus está te dando para poder chegar num alvo maior, que é chegar mais perto de Cristo, amadurecer, ser mais fiel a Deus. Então a palavra que eu tenho para nós nessa manhã é isso. Faça como Caleb. Ele teve uma fé tão grande que ele fala com Josué: a mesma força que eu tinha 40 anos atrás, hoje eu tenho, tanto para entrar, tanto para sair numa guerra. O que isso quer dizer para nós? Finalizando essa palavra, que a nossa fé ela tem que estar em Deus. A nossa força tem que estar em Deus. Caleb, ele viu tudo acontecer, ele viu um monte de coisa, o povo que não acreditou nas promessas morreram, aquela geração de Caleb tinha morrido, mas Caleb ali ele estava fazendo o que Deus tinha prometido. A palavra de Deus era o quê? Eu tenho uma terra prometida para vocês, e eles foram até o final. A Bíblia vai dizer que eles entraram na terra prometida, e ali depois, o genro dele, Otiniel, foi o primeiro juiz, lá na frente a gente vai ver isso em Juízes, primeiro juiz, que Otiniel, junto com Axa, que a esposa dele, ele foi o primeiro juiz de Israel. Então assim, Caleb aqui, ele fez algo que ninguém queria fazer. Ele pegou um problema e aquele problema se tornou em oportunidade para que o nome de Deus fosse glorificado. Então fica aí nessa manhã, essa reflexão para nós. Use o seu problema desse dia para se tornar uma oportunidade de amanhã. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Um abraço e até o próximo.